Senhor, agradece. De profissão. Em 2010, eu faço quanto a estar seguindo para o continente africano. Desde a minha infância, eu me sentia chamada para o continente africano. E em 2010, um dos plantões no hospital, Deus me falou no meu coração: esse é o último dia de trabalho seu nesse hospital. Confesso que não foi fácil ouvir isso, não é? Um concurso público é algo tão esperado e almejado por todos. E é um concurso federal, trabalhava no Oswaldo Cruz, quando o Senhor disse: esse é o seu último dia de trabalho aqui. Eu estou separando você para outra obra. E assim eu fiz. Conversei antes com o meu pastor, estou certa disso. Apesar que ele informou que sempre soube que isso aconteceria, né? Eu sempre soube que isso aconteceria. Sempre vi você trilhando esse caminho. Mas quando chega a hora, realmente, se você está certa disso, sim, eu estou. E assim fiz, pedi demissão e comecei a me preparar melhor. Eu já cursava o Seminário Teológico Pentecostal, já cursava o Pastoral em Teologia com especificação em Missiologia. E em 2008, havia ido para uma viagem transcultural que o seminário sempre promove, uma viagem de férias. E quando eu estive em Guiné-Bissau, Deus falou claramente ao meu coração: é aqui que eu quero você trabalhando. Em 2010, isso se concretizou na minha vida. E assim, eu comecei a me preparar melhor para ir para o campo missionário. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o livro de Atos, no capítulo 13. Eu vejo esse texto como um modelo para o exercício eficaz da obra missionária. Me vejo em cada passo desse texto. Atos 13, do 1 ao 12. Todos encontraram? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, Tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elima, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que está sobre ti a mão do Senhor. Ficará cego, não vendo o sol há algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a rota procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedeu, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Nós somos comissionados por Deus a fazer discípulos de todas as nações. O ID é o grande imperativo de Cristo.
E onde houver um povo, onde houver alguém que ainda não ouviu falar de Jesus Cristo, por mais difícil que seja, é obrigação nossa estar ali proclamando o Evangelho, a palavra do Evangelho. E foi assim que Deus fez comigo. Mas o interessante é que eu entendo que fazer missões não é colocar uma mochila nas costas e sair em busca de aventura. Quando a gente fala assim, eu fui chamado para a África, isso abre muitas portas, irmãos, porque a ideia da questão geográfica, né? Isso é que é fazer missões, vai para a África, essa é que é a missionária de verdade, né? As pessoas falam muito isso, e você vai viver aventuras tremendas, e não é bem assim. E eu vejo esse texto aqui no livro de Atos, e que Paulo e Barnabé viviam de forma muito clara, para a gente entender como a gente pode ter uma obra missionária, ser missionário de forma eficaz. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que diz assim, servir ao Senhor. Às vezes você não consegue servir, você não consegue servir ao Senhor aqui. Eu digo sempre que meu primeiro campo missionário foi a escola bíblica dominical. Tive o preparo do seminário, mas muitas coisas eu via lá, nossa, era isso que a minha líder dizia. Nossa, estou passando exatamente questões, quando você está liderando lá, e você marca uma reunião, e tal hora e não chega ninguém, aí você lembra, nossa, eu já cheguei atrasado, eu já fiz, parece que você passa um filme na sua cabeça, de todo aquele aprendizado que você teve lá atrás. E é isso que ele quer dizer assim, olha, eles serviam ao Senhor, estavam sendo bênção, onde eles foram plantados. E às vezes a gente fica almejando, né, tanta coisa, eu quero fazer isso, eu quero mudar. E a gente pode começar mudando onde a gente está. E eu tive esse privilégio, vivi todo um período de juventude, de adolescência ali. E quando o Senhor falou ao meu coração, logo em seguida, o texto vai dizer assim, que o Espírito Santo disse, separai-me para mim, Barnabé e Saulo. Eu me sentia chamada desde a minha juventude, mas o Espírito Santo também precisava falar com os meus líderes, porque eu preciso de uma cobertura espiritual. Eu preciso de uma igreja que esteja ali me apoiando. Foi na igreja onde eu desenvolvi meus dons e talentos. Os irmãos me conhecem, que vão estar ali comprometidos a ofertar, a orar. E foi nesse momento de compartilhar com a minha liderança aquele chamado, que a liderança pôde entender também, né? Eu me senti chamada, eu pedi demissão em 2010 e eu só fui em 2012. Antes que foi no finzinho de 2010 que eu pedi demissão. No ano de 2011 foi porque o pastor dizia, você vai sim, mas ainda não é o tempo. Não, mas eu quero ir. E aquela angústia, aquela ansiedade, o missionário novato, ele fica naquela, parece que fica dependendo de mim para ser salva. E eu estava naquela ansiedade, calma, você vai sim. E passei o ano todo de 2011, acho que era um teste, né? Me conhecia bem desde a minha infância, sabia muito bem, ele estava ali testando. E passei esse tempo sendo submissa, obedecendo, fazendo o meu máximo que eu podia, né, na igreja. E o texto ele fala sobre isso. Diz que o Espírito Santo separou. E eles entenderam isso, oraram, jejuaram, imporam sobre eles as mãos e os despediram. E assim eles foram, na direção do Espírito Santo de Deus. É claro, às vezes você pensa assim, nossa, África. Às vezes a gente está lá, em alguns momentos que eu estive lá, em Canoas, passando dificuldades, ou com alguns animais peçonhentos na minha casa, você para assim, diz, nossa, bem que eu poderia estar nos Estados Unidos, bem que eu poderia estar em Portugal, bem, mas a direção geográfica quem dá é o Senhor. E naqueles momentos, eu sempre soube que eu estava no melhor lugar do mundo, porque era o centro da vontade de Deus para a minha vida. Por mais dificuldades, vou estar passando algumas fotos no decorrer da palavra, mas por mais dificuldade que eu vivi, é incrível, porque eu vivi alguns momentos de naufrágio, eu morava numa ilha,
4 horas da capital, e era bem interessante que em alguns momentos eu cheguei para a liderança local, dizer assim, olha, outro dia eu vou voltar, ligar para o meu pastor e dizer assim, olha, estou voltando. Ele sorria e disse, tá bem, vai voltar? Tá. A igreja está aqui para lhe apoiar, mas no fundo, ele sempre soube o que Deus ia fazer através da minha vida. E em alguns momentos cheguei para a liderança local, em alguns momentos de temor, né, depois de ter passado por alguns perigos em alto mar, e dizer, olha, eu não fico mais, eu não aguento tudo. E passado alguns dias depois, os ânimos já mais tranquilo, eu chegava para o pastor local e dizia, eu estou voltando para casa lá na ilha. Ele apenas iria dizer, meu Deus, há 3 dias atrás você contava que quase morreu em alto mar e dizia que nunca mais ia colocar os pés numa canoa. E agora você diz, sorrindo, que já fez as contas e vai retornar para a ilha, porque entendia que era o centro da vontade do Senhor, o melhor lugar do mundo de estar. E não é diferente, não foi diferente com Paulo e Barnabé. E a Bíblia vai narrando como eles foram guiados pelo Espírito Santo. Mas só que a direção do Espírito Santo não vai impedir as dificuldades, as provas. Em alguns momentos que eu compartilhei alguns pedidos de oração, às vezes há alguma confusão, que algumas pessoas chegaram para mim e dizer assim, mas você tem certeza que você deveria estar aí realmente? As coisas estão tão difíceis para você. Será realmente que você deveria estar aí? Mas ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que sempre estaria conosco. Quando ele nos comissionou a pregar a palavra de Deus, ele disse, quando ele enviou os 70, o Senhor falou que não seria fácil, mas que ele estaria com ele. E não aconteceu diferente comigo. E o texto ele vai falar de uma oposição, assim que Paulo e Barnabé chegaram numa ilha também, de uma oposição de um homem chamado Elimas, que opunha para que eles não ouvissem a palavra de Deus, né? Não foi diferente. O continente africano, povo animista, povo realmente mergulhado nas trevas. Eu lidei muito com essas questões de feiticeiro, de alimentos que me foi dado para que eu ingerisse aquilo e morresse, para que eu não continuasse mais ali naquela localidade, porque estava trazendo algo diferente, que impedia a continuidade do trabalho deles. Se alguém se converte e entende que Jesus Cristo é o único caminho, aquele feiticeiro que vende aquelas medicações, ele não vai ter nenhum proveito mais. E eu da área de saúde, eu via pessoas vendendo remédio para a cura do HIV, febre amarela. Quando tem a vacina, e eu sempre informei, tendo relações sexuais com uma virgem para curar do HIV. Mas eles acreditam, porque aquele curandeiro, por isso é tão prolongado, né? Até de forma tão assim, abrange muito o continente africano, o HIV, por causa dessas crenças, dessas falsas crendices, não é? Que em algumas coisas, se ele tiver relação com uma virgem, ele pode ser curado do HIV. Questões como fanado, que é a prática do corte do ímen da menina, né, do clítoris, né, para que ela não sinta prazer, isso é uma iniciação por eles lá. E com a mesma faca que faz em uma, vai fazer em várias. E você chegando, dando orientação, proliferação, que está impedindo a proliferação daquelas doenças. E era difícil trazer para eles esses entendimentos, porque eu chegava a ver assim, olha, a gente vive dessa forma há muitos anos. Você chega aqui dizendo que a forma que a gente vive é errada. Por quê? E houve várias oposições, assim também como houve no texto aqui. Mas da mesma forma que a oposição, o Senhor nos capacita, nos dá autoridade para
estar ali enfrentando. E estratégia também, né? Como mulher, não é fácil. Todo o continente africano há um grande preconceito, ainda muito grande, nas mulheres em algumas profissões. Guiné-Bissau é 55% muçulmano, então é difícil você ver a mulher, né, assim, liderando algumas coisas. Eu tive alguma facilidade pelo fato de estar na área de saúde, pelo fato deles precisarem de mim, mas me ver como líder religiosa era um pouco difícil. Era fácil estar ali procurando a enfermeira para curar aquela dor física, mas entender que aquela mulher trouxe uma palavra que podia curar os seus espíritos, o espírito dele, era um pouco difícil. Pouco a pouco, conquistando, só morando com o povo, foram 6 anos. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis para mim, mas pouco a pouco, com a convivência, entendendo também eles, porque a gente chega com um senso de juízo assim muito grande. Nossa, que horrível! Como é que esse povo pode fazer esse tipo de coisa? Isso é terrível, isso é horrível. E pouco a pouco você vai convivendo com as pessoas, vendo a visão deles, por que eles chegam a fazer esse tipo de coisa, o que levou-os a fazer isso. E a gente passa a olhar com um olhar menos crítico para as pessoas. Fazem desta forma porque foram ensinados dessa forma. Um povo muito sofrido, muito enganado, a princípio muito difícil, porque eles demonstravam um certo rancor pelo estrangeiro. É uma colônia, Guiné-Bissau, uma colônia portuguesa, mas eles sofreram muito. E quando falava assim de estrangeiro, já olhavam meio assim, um pé atrás, por algumas questões que eles viveram. Eu tive que ir convivendo pouco a pouco com a população. Eu queria começar a falar um pouco do meu projeto. Esse texto, só para a gente entender um pouco sobre a obra missionária. Isso volta só um pouquinho. É um projeto de evangelização e ação social. E tem como título Amor em Ação. Atos de compaixão. A compaixão é um sentimento genuíno de amor incondicional. Não somente amor pelo que a pessoa é e representa, mas pelo sofrimento e problemas que ela enfrenta na vida. Vou passar. Ação e integração. Estou passando um pouco para vocês o objetivo do projeto que eu fui desenvolver em Guiné-Bissau. Nos dias atuais, a igreja precisa expressar-se não apenas por palavras, mas em ação. Ser uma comunidade integradora e não somente proclamadora. Com essa visão, o projeto de evangelização Amor em Ação visa apresentar o Evangelho de Cristo na Ilha de Galinhas, Guiné-Bissau, no continente africano. A situação de saúde é extremamente precária e a falta de condições sanitárias acarreta um nível muito alto da mortalidade infantil. Agentes transformadores. Qual era a proposta que eu tinha para essa comunidade? A proposta do projeto é desenvolver um trabalho conciliando evangelização e ação social de forma equilibrada, visando atender ao ser humano em todas as suas necessidades. O projeto está direcionado a uma população na Ilha de Galinhas, Guiné-Bissau, África, que está inserida em um contexto sanitário precário, sem noções de higiene, prevenções de doenças. Com isso, visa-se explorar a forma preventiva. Bem, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Eu cheguei em Guiné-Bissau, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a gente não sabe nada. E eu fui me voluntariar num hospital lá. Eu disse, eu quero ser voluntária, eu precisava entender como é que eles trabalhavam na área de saúde. E fui para um hospitalzinho pequeno, tendo todo o cuidado possível, porque eles não trabalham com luvas, e sabendo o índice, né, de HIV lá, tinha todo o cuidado possível, eu comprava esse material. Mas eu tinha que primeiramente entender como é que as pessoas pensavam, como é que
que eles agiam. E realmente não foi fácil, porque coisas que nós deixamos de fazer há muito tempo. Eu estou na área de saúde há muito tempo, quando eu pedi demissão, eu já tinha 13 anos de profissão. Então, coisas que a gente não faz há muito tempo, alguns antibióticos, algumas coisas que não são mais de escolha nossa, e algumas práticas eles fazem. E a menina chegava assim: olha, é assim que se faz. Eu falava: é assim. Vinha me mostrar com todo ano, e eu tinha que ter aquela paciência e aquela humildade. Não chegar assim: vocês estão errados, não é assim não, isso está errado. Mas o meu objetivo maior sempre foi tratar a prevenção, porque é bem claro que algumas coisas mínimas, as doenças são proliferadas por falta de conhecimento. Atos simples como lavagem das mãos, as pessoas comem com as mãos, e eu sempre deixei bem claro isso na ilha. Eu não estou aqui para mudar a cultura de vocês. E eu trabalho com criança lá, tem um projeto já com mais de 200 crianças. A questão não era chegar lá e comprar um monte de colher para as crianças comerem de colher. Vocês podem comer com as mãos, mas lavem as mãos antes de se alimentar. E só algumas questões simples poderiam mudar muitas e muitas coisas com o conhecimento. E o objetivo era ter agentes transformadores. Quando as crianças entendessem isso, eles iam poder mudar a cabeça dos adultos. E isso aconteceu. Vocês vão ver no decorrer do meu testemunho algumas fotos, vou estar compartilhando com vocês algumas histórias sobre tudo que aconteceu lá. Mas esse é o objetivo principal: estar ali morando na Ilha de Galinhas e estar atuando também na área de saúde. Só que eu sou enfermeira, e lá eu fui médica, fiz parto, fiz consulta, fiz muita coisa, porque é muito precário. Na ilha, assim que eu cheguei, não havia ninguém. Imagina uma ilha, aproximadamente acho que uns 36 quilômetros, não é muito grande, a Ilha de Galinhas, mais ou menos 1.500 pessoas. Nós temos 8 aldeias, 8 tabancas, vilazinhas pequenas, e sem nenhuma pessoa da área de saúde. O barco sai uma vez por semana para a capital, são 4 horas de viagem, e sem nada de medicação, de nada. Então, eu não poderia morar ali com aquele povo sem proporcionar a eles algumas condições de saúde e educação também. Eu trabalho nas duas áreas, eu sou formada também em psicopedagogia. Estava atuando nessas duas esferas, de educação e saúde. Mas o que eu entendo é justamente isso. Eu tive essa proposta de estar ali em Guiné-Bissau, estar ali com aquelas pessoas, levando o Evangelho e também proporcionando condições para o seu corpo. O Evangelho holístico, corpo, alma e o espírito do homem. Pode passar aqui. Como eu falei, com relação ao apoio da igreja, em 2012 eu parti para Guiné-Bissau. Isso foi a minha despedida com a família, com a igreja, dando todo apoio. Eu tenho sempre essa frase na minha mente. Vários momentos difíceis que eu passei lá na África, eu lembrava disso. Missionária Noêmia, a África ali espera, estamos segurando as cordas. E eles sempre seguraram, tem segurado até hoje. Era muito, muito importante. Por isso é importante o missionário estar afiliado a uma igreja, a uma agência missionária. Ele não pode simplesmente ir atrás de um sonho. Eu tenho uma mochila nas costas, vou embora porque Deus falou comigo, mas a igreja não entende, a família não entende, e eu tenho que ir. Não, não é assim. Se Deus te chamou, Ele vai falar com a sua família, Ele vai falar com a sua. Eu sou filha caçula. Sabe, minhas irmãs, às vezes quando eu conto uma diferença assim, de 15 anos da minha irmã mais velha, e às vezes eu conto algumas coisas para ela. Nossa, lá tinha cacimba, nossa, lá tinha isso, as ruas não eram asfaltadas, e as pessoas lavavam roupa na bacia. Minha irmã fica assim, sim, eu fiz isso muitas vezes. A gente carregou água na cacimba, a gente lavou roupa, mamãe lavou roupa de ganho, não sei o que. Tu não vivesse nada, porque quando eu nascia, elas já estavam grandes, começaram a trabalhar, então realmente não passei por nada daquilo. E eles não conseguiam imaginar isso. Asmática, alérgica, todo tipo de poeira.
sinusite, rinite, todos os itens da vida. Um lugar sem nenhum saneamento, poeira, a cozinha do lado de fora, então uma fumaça. São João, minha mãe já dizia, meu Deus, essa menina vai ser um mês todinho, vai ser ali internada e aquilo. E quando eu passei para eles isso, olha, eu estou indo, passei por isso como eram as condições, obrigada, do país que eu ia ter que enfrentar. Mas uma coisa que minha mãe me disse, olha, quando você nasceu, eu disse, Senhor, é tua, não é minha, é tua. E ela sempre soube que isso aconteceria. Não é fácil para um pai, para uma mãe abrir mão de sua filha caçula, a queridinha da mamãe, como dizem as minhas irmãs. E não foi fácil. Mas em cada tempo, Deus, Ele esteve capacitando. Saí com todo apoio. Pode passar, filho. Como eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi me habilitar, habilitada e autorizada pelo Ministério da Saúde de Guiné-Bissau. Isso é uma autorização para exercer a profissão na Guiné-Bissau. Muito, muito, muito importante. O mais conhecimento que eu tinha, mas eu precisava estar legalizada. Porque quando você faz alguma coisa para ajudar é muito bom. Ah, missionária, querida, é um amor, tudo. Mas quando acontece alguma coisa de errado, se você não está cobertada aí, matou ou fez alguma coisa, então você está aqui, olha, eu estou autorizada, tá, o governo está fazendo parto, está fazendo esse tipo de coisa, não, eu estou autorizada a fazer tudo isso, pelo governo. Pode passar. Aí, algum parto, algumas coisas que eu fiz. Essa questão de evangelização e ação social, entrega de Bíblias, isso é uma das coisas que me marcou muito. O dialeto lá, eles falam português, é o idioma oficial, mas eles falam um dialeto chamado crioulo. E eles não têm a Bíblia nessa linguagem, não é? E a gente conseguiu, chegou um container, um grupo de missionários se juntou, eu estava junto com eles, chegou um container para dar a Bíblia no dialeto de crioulo. Irmãos, foi um momento que me marcou muito. Eu estava numa EBF, um grupo de adolescentes e jovens, e a gente fez algumas brincadeiras, tinha algumas prendas. Você imagina, a sandália havaiana, que jovens tinha muito lá fora, né? Eu tinha levado bastante coisa, e tinha uma mesa assim, cheia de prendas, não é? E tinha 3 Bíblias em crioulo. E uma menina que respondeu a pergunta, nossa, essa menina parecia que estava pegando um tesouro, ela correu para a mesa, ela não pensou 2 vezes, ela pegava a Bíblia assim, sabe, a Bíblia em crioulo, estava naquela ansiedade, meu Deus do céu, a gente tem Bíblias em tantas versões aqui, e a gente não valoriza. E aquela menina estava pegando aquele maior tesouro. Eu só levei 3 Bíblias, até minha fé foi pequena, podia ter levado, mas, e ela abraçava aquilo ali. Depois eu perguntei a ela, por que você pegou a Bíblia? Está na minha língua, está na minha língua, eu vou conseguir entender, ler a Bíblia. Isso me marcou muito. Isso foi uma das sortes que eu coloquei. E essa criança também, o que é que eles fazem lá? Assim que a criança nasce, tá? É cortado ali o umbigo e o sangue, ele é recolhido e é levado para o feiticeiro local, chamado de balobeiro, e é feita uma cerimônia em que aquela criança é consagrada ao Irã, que é o diabo, né? E ali eles dizem, olha, essa criança pertence ao diabo. Isso com autorização dos pais. E quando fez o parto dessa criança, estava apenas eu, um ajudante e a mãe. E a primeira coisa que eu posso orar por ela. Eu posso orar por ela. E naquele momento Deus deu bem claro, foi para isso que eu disse para ele. Você foi a primeira pessoa, você chegou primeiro. Você está consagrando essa criança a mim. Não importa o que seja feito depois daqui. Mas você está consagrando com a permissão da mãe. E a mãe assim colocou o nome de Noêmia, tem um monte de Noêmia lá. E missionária Noêmia, né? Missionária Noêmia, o nome da menina. Né? Tem Noêmia também. E ficou bem claro o entendimento do que eu estava fazendo ali.
teve dificuldade, momentos difíceis, nem tudo foram flores, não, viu? Mas naquele momento eu entendi o que eu estava fazendo ali. Sabe, esse momento único, se eu pudesse registrar, ficar ali, foi muito importante para mim. Pode passar aqui. E nós tínhamos classe de escola dominical, foi o primeiro batismo, não é? Isso aí foi na capital. Assim que eu cheguei em Guiné-Bissau, fiquei mais ou menos uns 6 meses na capital, enquanto eu construía condições de estar na ilha. Não tinham casas de palha, muito difíceis, então eu construí a minha casa na Ilha de Galinhas. Passei mais ou menos uns 6 meses na capital. E o tempo que eu passei na capital foi trabalhando com jovens e com adolescentes. Pode passar. Ilha de Galinhas, né? Esse era o transporte. Dá para ver bem, não é aí? Aquela tábua ali. Nossa, quando o mar estava meio agitado, imagina aquela tábuazinha assim, você se equilibrando para passar. Às vezes a gente conseguia ficar, você está vendo que é uma escadaria, mas às vezes a canoa não ficava naquela rampinha. Sabe o Homem-Aranha? Homem-Aranha, assim, subia assim. Eu gosto de aventura. Deus manda as pessoas para o local certo. Não em busca de aventura. Amados, são 4 horas. Dá para ver aqui a canoa, né? Quando a gente conseguia pegar, essa aqui era o iate, né? Essa coberta era maravilha. Quando a gente conseguia pegar essa coberta era uma maravilha, mas a maioria delas era sem cobertura. 4 horas só quente. Isso quando dava 4 horas. Às vezes eu passei 2 momentos, vários momentos eu passei, mas 2 momentos me marcaram muito. Um deles foi quando a gente saiu às 8 da manhã. Mar calmo, tranquilo, nada de diferente. Previsão de chegar no meio-dia, talvez 11h30, tudo bem. E quando deu mais ou menos 11h30, a gente já avistava, bem distante, a ilha. Estava tudo bem, nada de errado. Só que por um momento, a pessoa que estava à frente, né, com o leme na mão, ele não se desequilibrou, se distraiu um pouco, não é? Foi pegar alguma coisa e nesse exato momento que ele se distraiu, o barco saiu da direção certa. Eles falam que tem alguns canais imaginários, né? Assim, correntes marítimas, né? E o barco saiu da corrente marítima que levaria para a Ilha de Galinhas e foi para outra corrente. E ele não se percebeu. E aí deu 1 hora, 1h30, e a gente, nossa, mas a gente já estava avistando. E de repente estava tudo só um nevoeiro, 2 horas, 3 horas. E a gente ligava para a guarda costeira e ele dizia: vocês estão aonde? Para que a gente possa ajudar? Não sabemos. Como é que a gente pode fazer alguma coisa se vocês não sabem onde vocês estão? Não sabia, não tinha como ver nada. E são momentos que marcaram muito, eu não sei como. Até hoje tem lá na internet, no meu Face, eu consegui mandar uma mensagem. Como chegou ali, dados móveis ali, eu não faço ideia. Eu mandei uma mensagem para um amigo no WhatsApp, dizendo: olha, a gente está perdida aqui em alto mar, a gente não sabe onde está. Depois eles postaram essa mensagem no Facebook, a missionária mandou um pedido de oração, ela está perdida, não sabe onde está. A gasolina ia acabar, amados. E a gente não podia ficar lá à deriva. Eles não faziam ninguém. Perguntou: vocês estão indo para onde? Vocês querem ir para a Ilha de Galinhas? Ele falou: vocês estão muito distante. Vocês saíram da rota. E nos colocou na rota certa. E a gente anda um pouco, vira e a gente não consegue mais ver aquele barco. Eu não tenho dúvida nenhuma. Foi o Senhor que esteve ali conosco. Chegamos às 6 da noite. Saímos às 8 da manhã. Chegamos às 6 da noite. Na Ilha de Galinhas. Esse foi um dos momentos que me marcou muito. Em outro momento, saímos também no mar tranquilo. Nessa canoa aqui maior. Muito cheia. Mais ou menos umas 100, 150 pessoas. Com vaca, com animal, né? Todo mundo ia para a capital para fazer as compras, né? Eu fazia compra de tudo, feira de um mês, muita coisa na canoa abarrotada. E a gente pegou uma tempestade.
Irmãos, põe amor nas minhas palavras. Eu disse a princípio, o meu olhar era muito crítico com as pessoas lá. Há uma crença de que se você está numa tempestade, você joga uma criança no mar em oferenda, para que os deuses recebam aquela oferenda e a vida de todos possa ser salva. Eles acreditam, eles foram ensinados dessa forma, eles acreditam nisso. E naquele momento, naquela tempestade muito, muito difícil, um dos momentos de maiores medos da minha vida, quando o Senhor falou fortemente ao meu coração: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar, sim, sossegai. E eu comecei a cantar esse louvor alto no meio da canoa. E eu disse para eles: olha, não vai ser feita nenhuma oferenda a Deus algum, aos deuses que vocês praticam. Nenhuma criança vai ser lançada ao mar. E ninguém vai perecer aqui nesse barco. Nós começamos a orar, clamar a Deus. E o Senhor acalmou a tempestade e nós chegamos em paz. Chovia muito, engraçado que eles olhavam para mim como um amigo guineense, e se eu visse, o nome dele era Barca, se eu visse uma barca nervoso, realmente o negócio estava feio. Isso foi um dos poucos momentos que eu vi uma barca muito nervoso, muito nervoso. E ele me chama de amiga, ele dizia: amiga, amiga, ele é um pouco gato, amiga, boa hora, amiga, boa hora. E eu, amiga, eu estou orando. E foi um dos momentos mais difíceis. E ele se espantou quando ele viu eu tomar a frente e estar falando isso no meio da canoa, com aquela autoridade que eu, com certeza, eu sou uma pessoa bem tímida, um pouco retraída. De repente estar ali tomando a palavra, foi o Espírito Santo que fez isso. E foram os dois momentos bem claros que o Senhor disse: para isso que eu lhe chamei, para poupar a vida dessa criança, para que as pessoas tenham esse tipo de entendimento. Você mostre o Evangelho. É o Evangelho que vai salvar essas pessoas, que vai tirar essas pessoas dessas práticas. Pode passar, querida, passar mais rapidinho. O povo Bijagô é um povo animista, com regime matriarcal. Está ali a rainha Cecília e o senhor Tio Cicê. Esse menino está sendo preparado para ser o próximo feiticeiro. Está bem claro, não dá para ver, mas ele tem mais de 100 sementes. Cada semente é um pacto. Foi cortado, foi colocado dentro do peito dele, né? Cada semente é um pacto com um espírito. E essa criança está sendo preparada para ser o próximo feiticeiro. Pode passar. Isso é um pequeno vídeo, não sei se dá para passar. É pequenininho, acho que tem só alguns segundos. É um povo que tem 102 cerimônias religiosas. Você imagina, cada 3 dias tem uma cerimônia religiosa. Então, vai plantar, tem uma cerimônia religiosa, vai colher, tem uma cerimônia religiosa. Passei momentos em que o povo estava com fome. A plantação de arroz, é a cultura de subsistência, e a pesca, né? Arroz e peixe. E momentos em que o povo estava com fome, eles já haviam colhido o arroz, estavam lá na horta, mas só podiam trazer para a aldeia quando fosse feita a cerimônia. Mas eles passavam realmente dias e dias com fome, mas não viria essa prática deles, essa crença deles. Era 102. Isso é uma das cerimônias. Se não estiver passando, não tem problema não. Pode passar, não tem problema não.
Dá para ver também que a criança já está ali com as roupas. São com roupas de animais, essas saias de palha, e dá para perceber que alguns deles têm algumas máscaras e um chapéu como se fosse de touro, e máscaras como se fosse um tubarão, simbolizando a folha. Uma das coisas bem interessantes que eu um povo que é bem aberto, bem hospitaleiro, mas os adultos deixavam bem claro: não há magia, nós temos muitos pactos, nós estamos muito comprometidos. Agora, meu filho pode ir para a igreja, mas para mim não tem mais jeito, não tem, porque o medo, são aprisionados pelo medo. Desde novo você vê as crianças, né? 102 cerimônias religiosas por ano, pode passar. A alimentação, né? Isso é rato, realmente é rato e macaco. Mas não foi fácil. A obra missionária tem algumas renúncias. Eu não me alimentei, comi macaco, uma brincadeira sem graça, que um amigo não sabia que era. Bem saboroso, não é? Mas era essa convivência que eu tinha que ter lá, né? Com o pessoal, essa alimentação local. Pode passar. Ali foi a casa que eu construí. E eu, num momento, na cultura do povo. Sobre essa casa, algumas questões do costume, eu queria falar um pouco. Lá eles têm algo chamado seta de bijagô, que eles não consideram como mentira. E para construir a casa, eu estava na capital e mandava todo o material para a ilha. Muitos momentos de milagres, eu não faço ideia de como eu tive condições financeiras de fazer. Em muitos momentos, o pedreiro disse: olha, eu preciso desse material. E eu disse: eu tenho esse valor. Ele dizia: você é louca, a gente vai conseguir. Em vários momentos eu cheguei, lotei a canoa e mandei o material para a ilha com aquele valor que eu tinha, porque eu chegava nos armazéns: olha, eu vim aqui para ajudar seu povo, sou missionário e tal, e construí essa casa aí. E o certo de Bijagô foi que a pessoa, o pedreiro que estava na ilha, disse que aceitava fazer a casa, e eu mandei todo o material. E eu perguntei a ele se a casa já estava em condição de cobrir, porque eu ia levar alguém da capital. Como eles não, a casa de palha, eles não sabiam fazer isso. E eu levei alguém da capital. Liguei, está em condição de cobrir? Já está, pode vir. A pessoa comprou material e a gente foi. Quando chegou lá, a casa acho que estava mais ou menos nessa altura aqui. Imagina a pessoa: mas você é missionária, eu me comprometi, eu deixei tanta coisa. E eu fui falar com eles: mas o Senhor disse. Na mente deles, eles não estavam mentindo, mas a prioridade era diferente. A casa ainda está em ponto de cobrir, mas não necessariamente naquele momento, né? E ele era o técnico de futebol, estava tendo torneio e ele não estava podendo fazer, ele já tinha recebido tudo, fazer a construção da casa, porque o momento agora era um torneio de futebol. São aqueles momentos que você respira fundo, né? Pode passar, está já acabando. Palestra e atendimento na área de saúde, e eu procurei muito fazer isso, uma questão preventiva. Duas coisas que me marcaram muito foi a questão do nebulizador, uma coisa tão simples, não é? Eu tive crianças, muitas e muitas vezes, que eu não conseguia fazer nada. Eu, como asmática, sabia o quanto era difícil, clima ali, e a poeira, a fumaça, e eu não podia fazer nada para aquelas crianças. Tivemos um momento que a gente ficou numa viagem à noite, e a criança com muita secreção, e eu pedi muito a Deus para me dar condições de ter uma coisa tão simples, um nebulizador portátil. A pilha, eu não tinha energia solar lá, não tinha na ilha, e eu, só aquela coisa tão simples, eu pude trazer condições físicas tão melhores para algumas crianças, né? Uma coisa que aqui a gente parece tão banal, vai em qualquer UPA, a gente reclama até de 2 horas de atendimento, alguma coisa assim, porque demorou um pouco, e ali uma coisa tão simples, né? E uma coisa
coisa simples também que eu fiz foi essa questão desses baldes para lavagem das mãos. Em vários locais da ilha tinha isso aí. Pode passar. Material de higiene, material escolar, não é? Para as crianças, era o sonho das crianças ter isso, eu consegui fazer. Pode passar. Também essa questão de saneamento, na banheira de palha, eu consegui fazer também. Não é que eu fiz tudo isso sozinha, mas eu conseguia ir para a capital e trazer algumas ONGs, trazer a atenção deles para a ilha, trazer a atenção do pessoal da igreja para a ilha. Olha, vocês podem ajudar com isso aqui. Eu pude fazer muitas ONGs, fizeram banheiros públicos, cavaram mais poços, fizeram muitas coisas. Pode passar. E essa foi o nosso primeiro batismo, que começou no EBF. Tivemos o primeiro batismo, foram 5 meninos. Pode passar. Esses meninos se tornaram líderes, criaram um grupo de evangelismo. Pode passar. E a gente começou a ir para as aldeias, não é? Passava por dentro dessa pequena lagoazinha, essa mata fechada. Esse foi um dos desafios que eu coloquei, esse que estou convosco. A primeira vez que os meninos disseram assim: missionário, a gente só fica na nossa aldeia, vamos visitar outras aldeias. Eu comecei a ir à tarde, só que eu não conseguia alcançar, porque a maioria deles estava no trabalho. E eles queriam ficar à noite. E, nossa, imagina, tá à noite aí, nessa mata. Eu lembro que eu comprei umas 10 lanternas, tinha lanterna aqui na cabeça, aquela cirúrgica, uma na mão, outra na outra, várias lanternas. Uma coisa interessante sobre essa pequena lagoa, eles falavam, missionária, que lagoa aí tem Irancego. Irancego é algo mau. E eu pensava que eles estavam se referindo a um espírito. Ah, nunca tem medo de Irancego, não tenho medo, Deus está conosco, sempre dizia isso. E num dado momento eles disseram, missionária, a gente capturou Irancego. A gente capturou o espírito, eu pensando, e quando me mostravam, Irancego é uma jiboia. Minha jiboia aí. E eu passei muitas e muitas e muitas vezes. Pode passar. Eles fizeram um trabalho. Todo momento eu sempre treinei os meninos, era eles que faziam o plano da salvação, que pregavam. Pode passar. A construção da nossa primeira igreja, na aldeia de Ancano, na aldeia que eu moro, a gente se reunia na escola. A igreja da capital tem uma escola muito grande e a gente fazia nossa reunião lá. Pode passar. Também conseguimos doações de bicicleta para facilitar um forno de pão que ajuda as nossas 200 crianças a ter uma alimentação. Pode passar. Foi o nosso primeiro acampamento. Pode passar. Aí foi a ajuda da população, uma das coisas que me marcou muito. A população já estando junto. Chegando junto, não aí essa questão de estar expulsando, ela veio com o passar do tempo, né? Já comecei a ter a aceitação do povo, e eu fiz esse trabalho aí com algumas crianças, e foi a população que deu alimentação, que ajudou nesses 4 dias que a gente passou no período de carnaval na escola. Vou passar, estou concluindo. Foi o segundo batismo, que aí já foi com um grupo de 15 adolescentes, que é a liderança local lá atualmente. Uma coisa interessante é que esses meninos me disseram o seguinte: missionária, que na ilha tem mais de 100 cerimônias por ano, né? E a gente não quer só sair e ir para praia se batizar, não. Do mesmo jeito que eles passam na aldeia tocando para fazer a cerimônia, a gente quer sair daqui da escola, que era a nossa igreja, para a praia. A gente vai pela tabanca, pela aldeia toda, cantando louvores a Deus, para mostrar que essa é a nossa escolha. Nós decidimos Jesus. Foi um momento que me marcou muito. Eles decidiram isso. Meninos entre 12 a partir de 14. Nós batizamos a partir de 14 a 17. Acho que o major tem 18 anos, Sumane. E eles decidiram isso. Pode passar, acho que é outra foto. Isso aí também é um vídeo. E o vídeo ele diz assim, num dialeto local, que diz: Kumamá Yesu é Kumamá Yesu, que quer dizer a glória, glória, glória do Senhor. E eu sempre gostei muito desse louvor, de louvar com eles lá, porque eu sempre deixei bem claro: toda a glória é do Senhor. Essa é a nossa reunião na sala. Todo o trabalho na Ilha de Galinhas foi realizado a partir desse polo de crianças.
pessoas dizem, mas você vai trabalhar com criança, não tem um adulto. E essas crianças que estão lá, já tem um mais velho no seminário, na capital, e eles estão à frente de todo o trabalho. Deixei todo o material necessário lá e agora Deus está me direcionando geograficamente para o Togo. Possivelmente no início de abril eu estou indo para o Togo. E o trabalho e projeto é esse mesmo. Trabalhar com crianças, trabalhar na área de saúde. Começar ali essa implantação do reino de Deus, proclamação do Evangelho. E mudou, fez toda a diferença. Eu quero concluir contando o testemunho de uma criança de 5 anos, o Jó. Passava passeando pela aldeia, perguntei à mãe dele por ele. Mas cadê o Jó? Ele não foi na sua casa, não. Ele disse que ia lá pedir comida. Eu brinquei com a mãe dele. Não vai fazer comida não, rapaz? Deixa a menina com fome. Ela disse, não, missionária. É que a comida que temos hoje foi da cerimônia. E ele disse que não come porque ela é crente. E eu ri, assim, passei no dia seguinte. Cadê o Jó? Não vi. O Jó, ela disse, ele foi catar manga. Por quê? Porque a comida é a mesma que sobrou de ontem. Ela pensava que quando ele sentisse fome, ele ia comer. E ele deixou bem claro. Ele disse, olha, se você não fizer outro tipo de alimentação, ele não vai se alimentar. Totalmente convertido, ele entendia. Em outro dado momento, essa mesma criança, eu atendi ele no posto de saúde. E no outro dia eu passei, ele estava cheio de amuletos. Eu disse, Jó, esse quê? Ele falou, Noemi, ensine como é que coisa acabada. Eu sei que isso não vale nada. Mas minha mãe que foi, não pode tirar. Minha mãe que colocou, não posso tirar. Mas ensine como o que está curado em Jesus. Que medicina que dá? Aquele remédio que você deu. Ele que na vida dá. Ele que vai me ajudar, mas Jesus que está curando. Mas recusa, minha mãe que foi. Ele entendia que a mãe dele colocou, em respeito ele não podia tirar, mas ele sabia que quem curava era Jesus. Uma mente totalmente transformada. E são essas crianças que vão dar continuidade ao trabalho. A casa ficou lá. Recentemente recebi fotos de eu sempre peço para alguns amigos. Eu cheguei em março do ano passado, pensando em passar 3 meses, descobri alguns problemas de saúde, precisei fazer uma cirurgia que não estava nos meus planos. Estou há 5 meses dessa cirurgia e o médico pediu para esperar 6 meses para ir de forma sem nenhuma dúvida, não é? A princípio eles suspeitavam de um câncer, graças a Deus não fui, mas foi preciso fazer uma esterectomia total. Eu estou aqui a servir ao Senhor, mas o médico disse, vamos esperar 6 meses para a gente repetir os exames para você voltar tranquila. E se Deus quiser, estarei voltando agora em março, mais tardar início de abril, para desenvolver esse mesmo projeto no Togo. Que não estejam morando, eu não falo francês, estou aprendendo ainda, para que Deus continue me dando graça, força e coragem. Amém?